Graças, paz, tudo bem com vocês? Nós, hoje está um dia quente, agitado, que eu falei que é só pela graça do Senhor que eu estou aqui. E a palavra que eu quero trazer é exatamente isso: como ouvir a Deus. Às vezes a gente fica tão assim apreensivo porque a gente quer ouvir a voz de Deus. Só que a gente pensa que só ouve a voz de Deus quem é pastor, quem tem uma ligação especial com Deus, quando na verdade Deus quer que todos ouçam a Ele. Ouvir a Deus é um acesso que todos nós temos que ter. E isso foi através de Jesus. Aqui em Mateus capítulo 7, no versículo 33, ele fala assim: mas busque primeiro o reino, busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. E hoje, falando nessa palavra, hoje eu já acordei agitada. Acontece com você? Aquele dia que você sabe que tem um monte de coisa para fazer, e parece que a sua mente já acorda agitada, você não dorme bem, tantas coisas na sua mente. E hoje foi assim. Não que eu não orei. Eu acordei de manhã, eu orei, mas eu não consegui organizar o meu tempo, eu não consegui gerenciar. E aí eu fui fazendo outras coisas, fui fazendo prova, organizando aquilo. E quando eu fui ver, já era 9 e pouco. E aí eu pensei, meu Deus, que palavra eu vou transmitir para o devocional de hoje. E aí começou a vir uma enxurrada de culpa, porque a primeira coisa que vem é o acusador. Também nem abriu a Bíblia hoje. E ali eu parei e eu quis vir da culpa, mas aí eu ouvi a voz do Senhor. A voz do Senhor que disse assim: priorize a minha presença. E eu falo isso para você porque nós somos pessoas normais, reais, e eu tô aqui para passar o meu devocional. E hoje o meu devocional não foi ritualístico de sentar, pegar o meu café, pegar a minha Bíblia. O meu devocional aconteceu na minha correria. Enquanto eu me organizava com os meus afazeres, no meio veio uma culpa e de repente veio o Senhor. Porque o inimigo, ele vai querer com a culpa te afastar de Deus. A culpa, ela vai vir sempre para bloquear o teu acesso. Mas a graça do Senhor, ela vem sempre trazendo a porta aberta, porque Jesus, ele sempre tem a porta aberta. E quando a gente para com a agitação da nossa alma, com a gritaria que existe dentro de nós, com as demandas ao nosso redor, que é muita coisa, ao mesmo tempo que você está fazendo uma coisa, já está pensando na outra que você tem que fazer. Porque é o tempo inteiro assim. E aí se você ficar com as demandas, com a demanda, você vai esquecer o que é prioridade. E aqui Jesus está falando que a prioridade, as outras coisas elas vão ser resolvidas, mas a prioridade para mim e para você, primeiro é buscar o Senhor. Primeiro é buscar Ele. Só assim eu vou ouvir a direção que Ele tem para esse dia. E eu comecei a me lembrar, porque a nossa mente vai conversando com o Senhor. E eu comecei a me lembrar dos heróis da fé da Bíblia. Como eles agiam. Davi não saía numa batalha sem antes consultar o Senhor. Ele falava: Senhor, eu devo ir? Deus falava: sim, você vai. Teve momentos que Deus falava: não, você não vai. Daniel, tá vendo? É ao vivo. Não, você não vai. E aí nós ficávamos o tempo inteiro. Perdi aqui o fio da meada. E Davi, ele só ia quando Deus falava para ir. Você vai ver Daniel, 3 vezes ao dia, ele ajoelhava. Ele colocava primeiramente Deus acima do cargo, acima das responsabilidades. Deus estava no comando. Jesus também.
Quando ele estava aqui, ele priorizava estar com Deus. Ele não tomava decisões sem antes ouvir Deus. Quando ele foi escolher os 12, ele foi orar. Mas quantas coisas a gente começa a fazer sem antes ouvir a Deus? Quantas decisões a gente toma sem antes ouvir a Deus? Quantas vezes ouvir a Deus é o nosso último recurso? Primeiro a gente ouve as pessoas, primeiro a gente ouve o Google, primeiro a gente ouve qualquer coisa. Mas Deus, a gente não para. Se nós parássemos para ouvir a Deus antes de fazer qualquer coisa, eu garanto que o nosso dia ia render muito mais. Eu garanto que o nosso dia ele ia dar mais frutos, que muitas decisões que nós tomamos errada, que trouxeram consequências, foi porque a gente não parou para ouvir a Deus antes. E hoje eu quero falar para você que Deus, ele está disponível. Porque enquanto eu me mergulhava num mar de culpa e acusações, a voz do Senhor veio, porque ele sempre vem. A minha mãe, ela fala algo muito interessante. Ela fala assim: quem acorda cedo bebe água limpa. Você já ouviu falar desse ditado? Quem acorda cedo bebe água limpa. E ela fala isso porque de manhã a gente está com mais disposição e tal. Mas traz isso hoje para o nosso devocional. Para isso que eu estou falando. Quando a gente prioriza Deus antes de qualquer coisa, você está com a sua mente tranquila, ela não está turbulenta, ela já não está agitada. Antes de você pegar o seu celular e ver o seu WhatsApp, ver que tem problemas lá, que tem coisas para responder, antes de abrir um Facebook, antes de começar a lavar roupa, antes de começar a fazer suas coisas, se você colocar uma prioridade, não, eu preciso ouvir Deus para esse dia, você vai perceber clareza. Você vai perceber que a direção que Deus vai te dar, ela vai trazer clareza. Ela vai ser diretiva, ela vai te dar instrução. E aí você vai ver que o seu dia vai render. Você vai perceber que você não correu atrás do vento, mas que você fez escolhas assertivas, que fez o seu dia ser próspero e abundante. E ainda que você passe por situações que não conseguiu resolver tudo, dentro de você vai ter uma paz que você não resolve tudo e que não tem problema, mas o importante é que tem coisa, como diz nesse texto, e todas as coisas serão acrescentadas. Aquilo que não está no seu controle, pode ter certeza que Deus ele vai assumir o controle. Mas aprenda a ouvir ao Senhor. Aprenda a colocar Ele na prioridade. Eu falo isso para mim também, porque às vezes nós somos seres normais. A gente acorda agitada, porque eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, e a gente acaba esquecendo que a prioridade é o Senhor. E quando a gente senta e fala, Senhor, me dá uma direção nisso aqui, Ele vem, Ele dá a direção. Ele abre o entendimento, é como se tirasse dos nossos olhos uma venda e a gente pudesse enxergar. Porque muitas vezes, no meio do conflito, é que nem a água. De manhã a água tá limpa, mas no meio do dia, quantos já não foram beber daquela água e já está turva, você já não está vendo nada. Mas quando você tem uma clareza na sua mente, que você entende que eu preciso ter uma mente limpa para poder ouvir a voz de Deus. Ele sempre vai. A hora que você parar e você falar, meu Deus, como eu fiz hoje, meu Deus, olha a hora que é, e eu ainda não comecei meu dia sem o Senhor. Mas a graça dele, o favor dele é tanto que mesmo assim, se você já começou errado, se você parar para ouvir, ele vai te fazer escutar. Porque Deus está falando o tempo inteiro. Deus fala toda hora. Ele usa a circunstância do seu cotidiano para falar com você. Ele usa as pessoas que estão ao seu redor para falar com você. Ele usa qualquer coisa, porque o Senhor quer que a gente ouça a voz dele. Uma coisa que Deus fala lá através de Moisés, antes dele dar os 10 mandamentos, ele fala assim, ouve, ó nação, ouve, ó Israel. Deus quer que a gente ouça. E ouvir não é um privilégio do pastor, não é um privilégio da irmã da oração, não. Ouvir é para quem quiser, para quem dá atenção. Tem gente que está uma vida na igreja e não ouve a Deus. Por quê? Porque nunca deu atenção.
nunca se atentou para aquilo que Deus tem, porque não tem sido Ele a prioridade. E hoje o Senhor está falando para mim e para você, deixe Ele ser a sua prioridade, porque se Ele é a nossa prioridade, com certeza Ele vai nos dar a direção. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Hoje o Daniel está aqui. Você já viu, né? Que é o arteiro. Mas amém. Vamos orar? Pai, obrigado, Jesus. Te agradeço por essa palavra, pela tua misericórdia, mesmo nas nossas fraquezas, mesmo nos nossos erros. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor não é um Deus que fecha as portas, não. O Senhor não resiste a um coração quebrantado. E hoje, quando eu me ajoelhei e pedi perdão, Senhor, o Senhor veio com uma graça abundante. E está assim, perto está o Senhor de todo aquele que busca. E eu sei que hoje o Senhor está perto, porque o Senhor quer nos dar direção. O Senhor quer que a gente vença. O Senhor quer que a gente acerte. E nós precisamos ter ouvidos para te ouvir, Pai. Quebra todas as resistências, toda a altivez. Senhor, perdoa todas as vezes que a gente achou que podia conseguir sem o Senhor. Não podemos, Pai. Nada podemos fazer sem a tua direção. E eu oro para que o Senhor venha dar para nós ouvidos sensíveis, um coração quebrantado, porque nós queremos ser guiados pelo Senhor, guiado pelo teu Espírito, colocar o Senhor como a nossa prioridade, porque todas as coisas, elas serão resolvidas em Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Receba essa palavra no seu coração e que Ele te encha de graça, sabedoria e clareza. Em nome de Jesus. Fica na paz.